Olá, alunos da Escola Seis Salas. Me chamo Pedro Arthur e essa vai ser a última aula que eu vou ministrar a vocês. Depois vocês vão ter aulas com o professor Anchele, que é meu colega de curso. E nessa aula eu quero falar com vocês sobre outras características dos índios coloniais. Bom, uma das características que eu quero falar com vocês é sobre a antropofagia, também chamada de canibalismo. E o que é o canibalismo? Canibalismo era como os portugueses, os colonizadores quando vieram chamavam, o ato que os índios tinham de se alimentar de carne humana. Essa coisa que pode chocar a gente, né, que nossa mente contemporânea, era uma tradição indígena, era um ritual de vingança que eles tinham. Porque os povos Tupi, Tupinambá, eles tinham um ritual que era uma cultura que era voltada para a vingança. Uma tribo que guerreava com a outra, elas tinham rituais de vingança contra a outra. Era uma vingança eterna que durava gerações e gerações. E quando você era capturado, você participava de um ritual de canibalismo, onde eles matavam esse guerreiro e comiam sua carne, mas o que? Com o objetivo de obter a sua força. Eles acreditavam que conseguiam a força do indígena com aquilo. E se o índio que foi devorado, se ele tivesse medo, demonstrasse medo, ele estava sendo uma vergonha para a sua tribo e para os seus ancestrais. Aqui a gente vê algumas imagens que é o da viagem de Delhi, que mostram uma visão, né, bem preconceituosa, bem terrível, né, desses índios canibais, né, como verdadeiros monstros. É a visão dos portugueses e a gente mantém com essa visão assim, nossa visão eurocêntrica, nossa visão europeia, de ver os índios, mas no caso é uma coisa da cultura deles. Então a gente tem que só tentar compreender. Lembrando que hoje em dia não é tão comum, né, esse ato de antropofagia, de canibalismo. Isso era uma questão mais daquele período. Mas outra questão que era que ocorria muito com os índios nesse período era a questão do escambo, porque os índios eles tinham uma cultura que era de troca, eles se relacionavam com outros povos e estrangeiros por meio das trocas de mercadorias, de coisas que eles possuíam ou de relações de famílias de indígenas. E o escambo foi a troca que eles fizeram com os portugueses pelas riquezas do Brasil no começo, isso no começo da colonização, né? Eles trocavam por coisas que eles acreditavam de valor, coisas que eles valorizavam, porque eles não tinham aqui no Brasil. Coisas como facas, machados, espelhos, como vocês podem bem ver aí na imagem, pentes, colares. Tudo isso chamava a atenção dos índios porque eles nunca tinham visto isso, né, antes. Enquanto os portugueses queriam só os minerais da gente, o pau-brasil, que valia muito, né? Como eu já disse na primeira aula. E o escambo, ele nem sempre desfavorecia os índios, né? No caso daqueles bens, eles gostavam daqueles bens porque eles conseguiam fazer o trabalho que eles já faziam. Por exemplo, o machado para cortar uma árvore ou a faca para matar um animal. Eles faziam com mais rápido e paravam depois, né? Não era uma coisa de ter que estar fazendo muito. Enquanto... Mas existiam índios que, por exemplo, há um relato de que uma senhora pediu um canhão grande, esse aqui da ilustração que você está vendo, que era um artigo caríssimo dos portugueses, em troca do seu papagaio de estimação doméstico. Porque o quê? Porque os índios valorizavam muito os papagaios, as penas, porque eram coisas raras para eles. Então eles trocavam, era como uma coisa cara para eles. E então o português acabava tendo que dar uma coisa mais cara do que ele iria receber, nesse caso, né?
E no caso eu quero terminar essa aula falando com vocês justamente disso. Perceber a história dos povos indígenas não pela visão do povo europeu, do colonizador que chegou aqui e conquistou, mas pela visão dos povos indígenas. Perceber que eles também tinham resistência, que eles também tinham agência, são sujeitos históricos. Tem protagonismo na nossa história. Os indígenas, por exemplo, no caso do escambo que eu estava falando antes, os indígenas, depois que eles conseguiam o que eles queriam, eles não continuavam trocando a mercadoria. Por exemplo, quando ele queria machado, ele pegava e fazia o serviço dele muito mais rápido, conseguia terminar, por exemplo, um serviço. Ele não tinha essa mente de ficar extraindo coisas da terra, nem de realizar algumas questões de exploração da terra, né? Ele tinha a mentalidade de conviver bem com aquela terra, né? De reutilizar a terra. Ou mesmo quando os índios iam para os aldeamentos. Às vezes, os próprios índios tinham a atitude de querer estar no aldeamento, mas por quê? Não é porque ali era maravilhoso, aquele ambiente que eu já disse para vocês, que era um ambiente que tinha uma imposição cultural, eles não se sentiam bem ali, mas eles tinham a opinião de ir para o aldeamento, por quê? Porque eles estavam fugindo de algo que era muito pior, por exemplo, que era o apresamento, a caça deles pelos bandeirantes, ou a escravidão pelos senhores de engenho ou fazendeiros de gado. Ou seja, eles também tomavam atitudes, eles também tinham perspectivas. Os índios também foram sujeitos históricos e influenciaram em várias coisas no período colonial. É isso que eu quero que vocês pensem, saiam com a mente pensando sobre isso, sobre os índios, como é tão interessante. E foi isso, né? Minha participação com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.